santuário ligado a cada casa e ligado a cada peregrino. Foi assim esta peregrinação de 12 e 13 de maio, sem peregrinos fisicamente presentes, mas muitos aqui ligados através dos meios de comunicação social. O propósito de uma peregrinação, uma mensagem que passou também nesta peregrinação, que foi apresentada desde logo, no dia 12, pelo cardeal Dom António Marto, bispo desta diocese de Leiria Fátima e que presidiu a esta peregrinação internacional aniversária. Portanto, é mais difícil peregrinação, de peregrinação e mais interpeladora pelo contexto natural em que é realizada, que é o contexto de um fenómeno global que chamamos a pandemia do novo coronavírus, que, enfim, estabelece alguma semelhança com uma outra epidemia, a pandemia de há 100 anos, que deixou também características devastadoras e desastrosas, tal como hoje. Mortes, doentes, desamparados, abandonados, enfim, gente possuída pelo medo, pela angústia, pela incerteza e pela segurança face ao futuro. Vivemos dias difíceis e não serão menos difíceis, porventura, os dias que nos esperam. Porque esta pandemia não é só um fenómeno biológico, é algo que tem repercussões e consequências graves em todos os âmbitos da vida pessoal, da vida familiar, do âmbito educativo, do âmbito laboral, económico-financeiro, que pôs todo o mundo em estado de choque. E nestes momentos absolutamente excepcionais, nós os cristãos percebemos uma coisa que está no centro do anúncio do Evangelho, e que é o seguinte: a salvação chega-nos pelo outro, pelo seu comportamento, pelo seu respeito, pela sua responsabilidade. Por isso temos de ultrapassar aquela atitude espontânea do medo diante, enfim, das ameaças que estão à nossa frente e assumir exigências que se põem diante dos nossos olhos. É que todos somos interdependentes e, por conseguinte, esta interdependência tem de se traduzir na responsabilidade e na solidariedade. As consequências sociais e económicas afetam a todos e, por isso, exigem um novo impulso de responsabilidade e de solidariedade, de modo a pôr no centro de todas estas mudanças e transformações a dignidade da pessoa humana e de todas as pessoas humanas. Uma palavra da expressão da proximidade e da solidariedade com as vítimas diretas e indiretas desta pandemia. Unimos-nos à sua dor, queremos que todos sintam que não estão sós, queremos recordar que a mensagem de Fátima, a expressão, a comunicação de confiança que Nossa Senhora trouxe aos pastorinhos para um mundo que então vivia também em condições dramáticas, que eram as da guerra na altura. Eu nunca vos deixarei sós, o meu imaculado coração será o vosso refúgio e o caminho que vos conduzirá até Deus. Esta decisão de celebrar esta peregrinação sem a presença dos peregrinos foi tomada com um sentido grande de responsabilidade humana e cristã, evangélica, diria mesmo, de salvaguardar o bem público da saúde e da vida humana. Não posso negar que, quer a mim, quer a todos aqueles que aqui desejariam estar, provoca um sentimento de tristeza e de dor. Mas também não podemos ficar fechados nisso.
nós sabemos pela fé, como diz São Paulo, que para os que amam a Deus, tudo pode concorrer para o bem. E por conseguinte há aspectos positivos, quer dizer, a luz da fé convida-nos a descobrir também os aspectos positivos destas situações que trazem sofrimento e dor, quer à humanidade, quer aos próprios crentes. Dadas as informações que tínhamos, quer das autoridades da saúde, o risco de contágio era, e porventura continuará a ser, não sei, muito elevado, mas era sobretudo numa manifestação destas, onde era imprevisível poder saber que multidão vinha e como gerir isso. E depois, se acontecesse alguma coisa, a responsabilidade cairia toda sobre a Igreja e sobre os católicos. Não? Ninguém se lembraria das outras manifestações. Seria esta. Eu não queria ficar na história como bispo, não queria ficar na história como responsável por um agravamento da pandemia ao nível nacional. Nem eu, nem queria que ficasse santuário. Mensagens que marcaram esta peregrinação internacional aniversária de maio aqui ao Santuário de Fátima, sem dúvida especial na história secular deste santuário. Em cada quarta-feira, aqui no programa Eclésia, nós damos continuidade a esse itinerário de formação para os jovens rumo à Jornada Mundial da Juventude. Boa tarde, eu sou a irmã Isabel Martins, do projeto CS Aprender a Dizer Sim. Olá, boa tarde, sou Veríssimo, então. Olá, eu sou a Júlia. Olá, eu sou a Máxima. Aqui à quarta-feira estamos a aprofundar o tema da Jornada Mundial da Juventude que decorreu em Denver em 1993. Qual era o tema? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ora, hoje é dia 13 de maio e neste dia nós estamos todos com o coração em Fátima. Por isso, queremos aqui trazer a presença de Maria, uma presença que também acontece nas Jornadas Mundiais da Juventude, porque o Papa João Paulo II entregou um ícone aos jovens, um ícone da Nossa Senhora para acompanhar a cruz, que nós temos aqui conosco. Por isso, voltando o nosso coração para Maria, começamos este encontro rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ora, na semana passada, a Júlia, ao terminar o nosso encontro, deixou um desafio para vocês lá em casa. Júlia, o que é que aconteceu? Correu muito bem, várias pessoas aderiram ao desafio e não compartilharam uma foto com só um amigo, mas sim com o grupo de catequese. Foi mesmo fixe. Só comprovou que todos nós temos saudades dos nossos amigos. Que bom, ótimo, ótimo. E na semana passada, nós também falámos de algo... O que foi? Lembram-se? Foi sobre a criação, o tema da criação. E o que é que para vocês foi mais importante? Que nós tínhamos que ver os dois lados da história, o que diz a ciência e o que diz a Igreja. Concordo. Sim, isso para mim também foi o mais importante. Não conseguimos perceber a realidade sem olharmos para os dois lados. Nós fizemos estas descobertas com a ajuda deste quadro. Esta semana nós vamos aprofundar o que diz o lado direito do quadro, o que diz o poema da criação sobre o ser humano e sobre a criação. Vamos lê-lo. Ele encontra-se no capítulo 1 do livro do Gênesis, na citação que vocês podem ver. Vamos ler algumas partes que nos ajudam a aprofundar este texto. Vamos a isto? Sim. Bora! No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava deserta e vazia. As trevas cobriam a superfície do abismo
e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus. Faça-se a luz. E a luz apareceu. Deus viu que a luz era boa. E separou a luz das trevas. Deus chamou dia à luz e noite às trevas. Veio a tarde e em seguida a manhã era o primeiro dia. Disse Deus. Haja um firmamento no meio das águas, para as manter separadas umas das outras. E assim sucedeu. Deus fez um firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima dele. E ao firmamento chamou céu. Foi o segundo dia. Disse Deus. Juntem-se as águas que estão debaixo do firmamento num só lugar e apareça a terra seca. E assim sucedeu. E Deus viu que isto era bom. Disse Deus. Cubra-se a terra de verdura, ervas que deem sementes e árvores de fruto, que produzam sobre a terra frutos com a sua semente, segundo a sua própria espécie. E assim sucedeu. Deus viu que isto era bom. Disse Deus. Povoem as águas, inúmeros seres vivos, e voem as aves na terra sobre o firmamento do céu. Deus fez os animais selvagens, segundo as suas espécies, os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies. Deus viu que isto era bom. Disse Deus. Façamos do homem à nossa imagem e semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou-o à imagem de Deus. Ele criou o homem e a mulher. Deus abençoou-os dizendo. Crescei e multiplicai-vos. Enchei e dominai a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na terra. Disse Deus. Dou-vos todas as plantas com semente que existem em toda a superfície da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento, e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os seres vivos que se movem na terra, dou as plantas verdes como alimento. E assim sucedeu. Deus viu tudo o que tinha feito. Era tudo muito bom. Veio a tarde e em seguida a manhã foi o sexto dia. Assim se completaram o céu e a terra, e tudo o que eles contêm. Deus concluiu, no sétimo dia, a obra que fizera, e, no sétimo dia, descansou do trabalho que tinha realizado. Soube bem esta leitura dialogada, não foi? Ler esta leitura. O que é que vocês mais gostaram desta leitura? Eu retirei que Deus pensou ao detalhe tudo aquilo que criou. O mar, as plantas e até o ser humano. E o ser humano foi o último a ser criado. Ora, ao longo do poema nós podemos ver que são utilizados diversos verbos que nos falam da ação de Deus. Vamos descobri-la agora. Como é que Deus é criador? Nas páginas 14 e 15 do diário de bordo vocês têm o texto, sublinham os verbos e com esses verbos vão completar as frases que estão na página 16 do diário de bordo, para vermos como é que Deus é criador. Vamos a isto? Sim. Vamos! Então, a primeira fica. Deus toma a iniciativa de criar. Deus diz e as coisas acontecem. Deus vê que a sua obra é boa e bela. A seguinte é: Deus separa as águas. Deus faz as plantas e os animais. Deus chama as coisas pelo seu nome. Deus dá a terra ao ser humano. Deus abençoa o ser humano. Ao sétimo dia, Deus descansou. Ótimo! Então, agora olhando assim para estas frases no seu conjunto, que conclusões é que vocês tiram? Está fixe. Deus criou várias coisas. Ele diz, e as coisas acontecem. Deus descansou. Ao domingo é para descansar e para ir à missa. A que dia da semana é que Deus descansou, Máxima? Ao sábado. E a que dia é que nós vamos à missa?
Pois é, nós vamos à missa ao domingo e Deus descansou ao sábado. Então, o sábado é o 7º dia e o domingo é o 1º. Irmã, explique-me lá isso melhor, porque isto na minha cabeça isto não está a fazer sentido nenhum. Muito bem, é fácil, Máxima. O que é que aconteceu no primeiro dia da semana, ao domingo? Jesus ressuscitou. Isso mesmo, Jesus ressuscitou. Ora, a ressurreição de Jesus é o mistério principal da nossa fé. Então, desde os apóstolos, logo desde o princípio, os cristãos começaram-se a reunir ao domingo para celebrar a ressurreição de Jesus. E o primeiro dia da semana é, desde sempre, o dia de descanso dos cristãos. Porquê é que aqui no texto aparece o 7º dia como o dia do descanso? Este texto foi escrito, ainda te lembras há quantos anos? Há 2600 anos. Há 2600 anos, pelo povo judeu, antes de Jesus. Ora, para o povo judeu, ainda hoje, o dia de descanso é o 7º dia. Para nós, é o domingo. Sim? Então, interessante esta tua dúvida. O que vocês sublinharam antes tem a ver com as repetições do texto. O texto diz-nos que Deus diz, não é? Está sempre a dizer, e Deus diz, e Deus diz, e Deus diz. Sim, tudo acontece pela palavra criadora de Deus. E também há uma outra repetição que acontece no texto. Como é que é a obra que Deus cria? A obra é sempre Boa. boa. Reparem, vai sempre dizendo, o que Deus cria é bom. E o poema da criação também nos diz outras coisas sobre Deus, que Deus cria livremente. E também nos diz que Deus cria com amor. É amor que sai das mãos de Deus. E também que só Deus é Deus. Nem o sol é Deus, nem a lua é Deus, nem os animais são deuses, nem sequer o ser humano é Deus. Nada é Deus, só Deus é Deus. Mas sobre o ser humano diz alguma coisa diferente das outras criaturas. Sim, que é criada à semelhança e imagem de Deus. Que é criada à imagem e semelhança de Deus. E o que é que será que isso quer dizer? Vamos agora descobrir. Ser criada à imagem e semelhança de Deus significa que nós somos parecidos com Deus. Ora, se Deus cria com amor, então nós somos chamados a amar. A amar os outros, a amar as criaturas como Deus ama. É isso que quer dizer ser imagem e semelhança de Deus. E o Papa Francisco fala-nos disto. A existência humana baseia-se em 3 relações fundamentais, intimamente ligadas: as relações com Deus, com o próximo e com a terra. Ora, na página 17 do nosso diário de bordo temos aí um esquema para nos ajudar a aprofundar estes 3 âmbitos de relação de que o Papa nos fala. E nas páginas a seguir, 17 e 18, temos aí alguns textos do Papa sobre isto. Vocês vão ler e cada um de vós vai nos trazer uma frase que acha mais importante sobre estes âmbitos de relação. Sim? Sim. Então, a frase que eu retirei do texto foi que não somos Deus e a Terra existe antes de nós e foi-nos dada. Na relação com os outros eu retirei. Quando as relações com os outros, com Deus e com a Terra são negligenciadas, quando a justiça deixa de habitar na Terra, a Bíblia diz-nos que toda a vida está em perigo. Na relação com Deus eu retirei. A novidade qualitativa implicada no aparecimento de um ser pessoal dentro do universo material pressupõe uma ação direta de Deus, uma chamada peculiar à vida e à relação de tu com outro tu. Ora, podemos ver, Deus dá-nos a terra para nós cuidarmos dela. Deus cuida de nós, relaciona-se connosco cuidando de nós, amando-nos. E Deus espera de nós que nós cuidemos uns dos outros. Então reparem que temos aqui uma mesma palavra nestes 3 âmbitos da relação, que é a palavra cuidar. Então, cuidar é amar. Se eu aprendo a amar os outros, a cuidar os outros, também serei capaz de cuidar da criação.
Se eu amo a Deus, serei capaz de amar os outros. Então estamos a ver que tudo está interligado. Tudo está interligado e é isto que o Papa Francisco nos ensina. E esta noção de que tudo está interligado está aqui na síntese da nossa fé para hoje, que no ponto professamos a nossa fé, não é, Veríssimo? Sim, senhora. Lê lá. Tudo está interrelacionado. O cuidado autêntico da nossa própria vida e das nossas relações com a natureza é inseparável da fraternidade e da justiça. Ora, esta noção de que tudo está interligado foi aprofundada no Sínodo dos Bispos para a Amazónia, que aconteceu no Vaticano. Estamos mesmo a terminar o nosso encontro, mas antes de terminarmos, a Júlia tem outro desafio para vocês esta semana, certo? Sim, e desta semana é mais diferente. Tens novamente de colar uma foto ao print, mas desta vez tens de colar com uma imagem de quem é para ti imagem e semelhança de Deus. Pode ser um amigo, um familiar ou até alguém da tua paróquia. Não te esqueças de identificar a nossa página de Instagram, catequese.lisboa. Muito bem. E não se esqueçam que tudo está interligado. Até para a semana! Até para a semana! Tchau! Até para a semana! Pode rever estas propostas formativas no portal da Agência Eclésia e também nas redes sociais do Secretariado Nacional de Educação Cristã e da Agência Eclésia. Desejo-lhe uma ótima tarde. Até amanhã, se os quiserem.